Se tem uma decisão que você vai precisar tomar, se você quer fazer o seu negócio digital escalar de forma segura, de forma enxuta e altamente rentável, é essa que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então segue comigo que nós vamos falar sobre um erro que todo empreendedor precisa aprender a mapear e a remover do seu processo de tomada de decisão. Então vamos lá. E qual é esse erro então que todo empreendedor precisa mapear no seu processo de tomada de decisão e que traz muito atraso, trava e faz muitos negócios perderem rentabilidade, faz o negócio perder constância, consistência. E por incrível que pareça, pode ser que você esteja pensando aí que pode ser um erro de estratégia no tráfego, pode ser um erro de repente, você não está acertando na copy, na sua comunicação, pode ser um erro de campanhas, pode ser um erro de repente, uma contratação de um colaborador. E na verdade, eu vou mais fundo com você agora e trazer que esse erro que traz muitos problemas para o empreendedor que está querendo escalar, ele vai mais a fundo. Ele é algo que vai estar numa camada mais profunda da sua tomada de decisão e da tomada de decisão de todos os empreendedores que querem escalar. Esse erro se trata do medo de errar. Veja bem, a gente está falando aqui de erros, né? De erros, de coisas que não vão trazer a princípio o resultado que você quer almejar. Se você está aqui comigo, eu tenho quase certeza de que você está buscando aí fazer um negócio escalar de forma enxuta e rentável, e a escala ela envolve você atingir mais resultados, você conseguir multiplicar a forma de você gerar receita, de você conseguir mais faturamento, de você aumentar a tua margem, que é uma coisa super importante em todo negócio que vai escalar e que vai trazer mais resultados, né, e que precisa ser otimizado continuamente. E aí entra esse erro que nós estamos falando aqui, que é o medo de errar, que é quando você começa a entrar numa neura, numa noia de querer errar menos, de você criar um sistema totalmente eficiente no teu negócio para você errar menos, e ao errar menos você consiga melhorar os itens que eu trouxe aqui, né? Que é a questão de margem, você conseguir pegar mais projetos, pegar mais coproduções, atender mais experts. E lembrando que nesse contexto que nós estamos falando, parece tudo muito simples, parece que a gente está falando de mais do mesmo no sentido de que medo de errar, parecem coisas básicas aí que a gente já ouviu bastante aí no mercado. A gente tem muitos vídeos hoje sobre comportamento, sobre autoajuda, sobre perfeccionismo, mas eu quero que você atente-se comigo, que eu estou falando aqui de um tipo de erro que passa debaixo do radar no processo de tomada de decisão. E no que nós estamos falando a respeito do medo de errar nesse sentido aqui. É quando você começa a tomar decisões que vão fazer com que você se afaste do erro. E vamos colocar aqui, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, é porque a gente está condicionado a um tipo de punição que aquilo vai ocorrer. Então vamos imaginar comigo o seguinte aqui. Estamos aqui falando, você está sentado na tua mesa aí, pensando no que vai acontecer no teu dia, no colaborador que você precisa conversar, que você precisa alinhar, ou na próxima contratação que você precisa fazer, ou num ajuste de postura e de prazos com o freela que você atende. E aí, cara, a primeira coisa que você deseja normalmente, que todos nós, é uma coisa natural do ser humano, é, puta, meu, que esse dia a gente não tenha tanto erro, né? Que as coisas não deem tanto errado nesse dia. E aí começa, o que acontece? Pelo medo de errar, você vai ocasionar uma coisa que a gente chama de o improvável se torna inevitável. Você começa a criar uma série de elementos que no final das contas vai fazer você errar. Dá para acreditar que é esse tipo de coisa que acontece? E isso acontece porque isso opera nas nossas áreas de pontos cegos da nossa tomada de decisão. Olha, é muito contraintuitivo isso que eu estou falando para você. Isso aqui que eu estou trazendo é algo que está muito fora do radar de muita gente e que é um sistema que faz a gente causar coisas que a gente não quer. Então, por isso que eu trouxe aqui nesse nosso vídeo de hoje a questão do medo de errar.
O medo de errar, ele é uma resposta, vamos dizer assim, emocional. O medo, por exemplo, é uma resposta de proteção que a gente tem, mas que faz com que você no seu dia a dia, na hora de você, de repente, ter que ter uma conversa, precisa alinhar algo com o colaborador, ou você mesmo fazer uma campanha, fazer um criativo, dependendo do estágio do teu negócio, fazer um ajuste na tua empresa, no financeiro, você cria um excesso de confiança, muitas vezes esconda tuas próprias capacidades e dificuldades do teu negócio por medo de errar. Então, quando a gente começa a partir de uma avaliação mais honesta da gente mesmo, a gente passa a ver que a gente tem um monte de erros, um monte de dificuldades. E aí o que eu quero que você mapeie? Porque provavelmente se você já está sentindo as dores do crescimento, você já deve ter se deparado com medos, com crenças limitantes, se você faz terapia ou se você já se autoexaminou, você já deve estar atento a isso. Mas eu quero que você saia um pouco aqui da análise exclusivamente terapêutica ou da análise de coaching e a gente cai aqui para o nosso universo, para o nosso ambiente de tomadas de decisão. Então, reflete comigo aqui. O que esse medo, ou seja, essa resistência, essa sensação ruim que você tem quando o erro acontece, tem trazido de limitações para o teu negócio. E agora que você vai anotar isso, que você escreva, na verdade, é importante assim deixar claro que quando eu convido você a fazer esse exercício comigo aqui, escreva, bota no papel. Escrever faz com que você avalie o seu próprio tomada de decisão. Não há um exercício melhor para avaliar a sua tomada de decisão do que escrever. Pode ser, normalmente eu recomendo nesse caso, quando é uma escrita mais reflexiva, quando se trata aí dessa questão do medo de errar, você escrever no papel mesmo. Evita escrever no teclado, porque o teclado não tem limite. Você vai digitando, aquilo não acaba. Pelo menos no papel você vai ter um pouco de resistência ali, você vai ajudar o teu processo mental, a sua forma de pensar ali, de você colocar um limite para isso também, para isso não tomar o seu dia todo. Então você vai escrever e a partir daquilo que você escrever, você vai começar a analisar, a ler com outros olhares o porquê que o medo de errar está travando o teu negócio. E pode parecer que isso é uma coisa de gente insegura, de gente que tem dificuldade, de gente que não é tão arrojado, mas no final das contas todo ser humano tem medo de errar e eu estou trazendo isso aqui agora como um tipo de alerta para você, para que esse medo ele não te impeça de fazer uma contratação, ele não te impeça de você expandir o seu negócio sob o ponto de vista de faturamento, sob o ponto de vista de pessoas, sob o ponto de vista de clientes, que você consiga, de fato, atingir as suas metas, entendendo que existem os pontos cegos na tomada de decisão, que um deles, que eu chamei de erro hoje, que é você é o medo de errar. Então, escreva, faça uma autoavaliação e fica comigo agora para esse último ponto que eu quero trazer contigo. Do improvável se torna inevitável. Então, deixa eu explicar melhor isso. Quando a gente começa a evitar muito uma coisa, o que acontece com a gente? A gente começa a se distanciar de algo. É como se fosse assim, vamos pegar o exemplo de uma mãe com um filhinho pequeno ali. A mãe, ela super protege o filho. Então, vamos pensar na relação do menininho lá com o fogo. Então, a mãe fala que, olha filho, você tem que tomar muito cuidado com o fogo, nunca se aproxime do fogo, porque você pode se queimar. Qual que é a pegada na vida real mesmo, normalmente, quando a gente é criança? A gente só para de fazer uma coisa a hora que a gente toma uma queimadinha ali na mão, né? E se você evita qualquer contato com a realidade, qualquer contato com o erro que vai acontecer numa contratação, num trabalho que você vai, num projeto que você vai ter, você acaba se distanciando do que a gente chama de calibragem. Assim como uma criança que vai lá e põe a mão no fogo pela primeira vez, o corpo já tem toda a inteligência ali de dar o reflexo de tirar. Ela vai calibrando, ela vai aferindo aquilo internamente de que ela não vai colocar mais a mão no fogo. Então, da mesma forma, com as ações do seu negócio, você que está crescendo, você precisa ter uma certeza, é que não existem certezas. Então, a gente costuma dizer que o crescimento que a gente ensina aqui, o crescimento que vai te trazer o resultado de forma mais segura e de forma mais enxuta, inclusive, porque você não vai precisar de ficar viajando na maionese aí com muitas fórmulas, com muitas tecnologias e contratando um monte de coisa, fazendo de uma forma mais enxuta possível, é o mínimo viável.
Então, aplique isso como uma forma de você superar esse medo de errar de forma prática e concreta. Não vai ficar só indo à terapia, fazendo raciocínios mentais. A melhor forma de você vencer o medo de errar é você ir lá, botar a mão na massa e testar através de um projeto mínimo viável, de um escopo mais enxuto, fazendo o essencial ali e aceitando que você vai errar, ok? Isso faz parte do teu crescimento. O erro é necessário, o erro é iniciação, o erro ele vai trazer ajustes reais, calibragens reais da tua vida. Então, se você sente que você está com medo de errar em alguma área, se você tem algum tipo de receio no teu negócio, você está com receio de perder dinheiro numa frente ou não está com clareza por onde você vai começar, eu quero te convidar a você, aqui no link, em algum lugar desse vídeo aqui, para você fazer o seu Diagnóstico Pro, que é a nossa ferramenta de tomadas de decisão, onde a gente orienta o empresário em quais experimentos ele vai focar energia, em quais frentes ele vai se dedicar e quais podem ficar para depois, para que você possa ter um pouco mais de segurança e clareza para poder errar, assim, para não ter medo de errar e saber e utilizar o erro ao seu favor. Claro que eu dei o exemplo do erro aqui, mas essa é uma das frentes, das 8 frentes que a gente utiliza na hora de você, a gente ensina e utiliza na hora de você tomar as suas decisões. Então, se você está com medo de errar, precisa de uma direção, precisa de um acompanhamento para que você consiga organizar isso internamente dentro de você, eu vou te convidar então para em algum lugar desse vídeo aqui você fazer o seu Diagnóstico Pro e vamos lá, a gente vai se conhecer por lá e a gente vai poder te ajudar na escala do seu negócio de forma enxuta e altamente rentável. Então até nosso próximo vídeo.